Hoje é em Abacuque, no capítulo 2. O que está acontecendo aqui nesse capítulo? Nós vamos destacar aqui alguns versículos e que possa o Espírito de Deus ungir minha mente, meus lábios e ungir a tua mente e teu coração para receber essa palavra. Aqui, Abacuque, ele profetizou sobre Judá. Israel havia sido destruído pelos assírios, mas Judá havia sido poupado. Só que agora, Deus estava levantando Nabucodonosor, ali da Babilônia, que iria destruir a Síria. Isso iria trazer paz para Judá. Mas, em contrapartida, Judá teria que se voltar para Deus. E Judá não fez isso. Então agora, o próprio Deus suscitava o Nabucodonosor contra Judá. Isso é o que nós vemos no capítulo 1. No capítulo 2, nós vemos Deus suscitando uma outra nação, chamado Medo-Persas, contra o rei Nabucodonosor. Olha só como é que Deus faz. O povo de Judá precisava da disciplina, precisava se voltar para o Senhor. Deus usou Nabucodonosor, mas agora Deus iria usar uma outra nação contra o Nabucodonosor. É por isso que alguém disse assim, parece que Deus complica, depois descomplica, depois explica porque ele complicou e assim por diante. Mas isso aí, sabe o que é? É o amor de Deus, é a graça de Deus, é o carinho de Deus. São mais de 2000 anos que o Senhor Jesus esteve aqui na terra, disse que iria voltar, até hoje não voltou. Mas o que é isso? É Deus dando graça, paz, oportunidade ao homem de se voltar e se arrepender. Assim Deus agiu para com Israel. Aqui no capítulo 2 de Abacuque, portanto, Deus já estava falando do juízo dele que iria vir depois, mais tarde, sobre Nabucodonosor. Por quê? Nabucodonosor, ele acabou abusando daquela graça, daquela autoridade, daquela oportunidade que Deus lhe havia dado. Será que você não conhece pessoas assim? Que Deus dá chance, oportunidade e de repente ela se torna um Nabucodonosor da vida? Então nós vemos aqui no Abacuque 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei. O versículo 2. Então o Senhor me respondeu, escreve a visão, torna bem legível. Versículo 3. A visão é ainda para o tempo determinado. O que ocorre aqui? O Abacuque, ele começou a buscar a Deus por causa daquela situação. Como é que estava a situação? A mesma que está o Brasil hoje. Questão política, judicial e essas questões que você já sabe e que a gente nem pode estar falando muito, não é verdade? Mas essa era a mesma situação hoje em nossa pátria, para você ter uma ideia. Abacuque orou, Senhor, até quando vai acontecer isso? E Deus falou, não pode deixar. Foi quando Deus trouxe Nabucodonosor. Só que agora Deus iria trazer uma outra nação por causa dos abusos de Nabucodonosor. Então, o Abacuque, ele orou e ele falou assim, agora eu vou subir na torre de vigia, vou esperar o que Deus vai me responder. Eu quero dizer para você, quando você orar a Deus, confia. Não adianta você estar preocupado, orar e termina a oração, você continua preocupado. É isso que ele está tratando. Ore, busque a Deus, espere a resposta. E Deus respondeu a ele, e Deus fala para ele, espera. A promessa não é para agora. Se ela demorar, espere. Eu quero dizer para você, tem coisas que Deus promete e ela acontece ligeirinho. Tem coisas que levam tempo. Às vezes tem bênçãos que Deus promete a você que vai levar até décadas. Tem bênçãos que Deus promete a você que você vai ver ela se cumprir na vida dos seus filhos, você vai ver ela se cumprir na vida dos seus netos. Mas creia, acredite, foi a postura que Abacuque tomou. Eu vou esperar a resposta. Depois, nós vamos ver no versículo 4, eis que a tua alma está orgulhosa. O que é isso? É que o Nabucodonosor, ele conquistou, aí ele ficou todo orgulhoso. Quantas pessoas que depois das suas conquistas se tornam orgulhosas? Quantos times de futebol, por exemplo,
ele ganha, ele fica orgulhoso. Passa o tempo, ele cai, vai para a série B, C, e onde é que está aquela preparação? É isso aí que acontece, era isso aí que estava acontecendo com os caldeus. Eles enriqueceram de uma forma ilícita, fazendo pessoas escravas, fazendo pessoas sofrer, e agora chegou a hora de Deus tratar. Saiba, você conhece alguém que enriqueceu ilicitamente? Você conhece alguém que está por cima, mas para isso ela teve que pisar e humilhar muita gente? É o que Deus está tratando. Aguarda. Nabucodonosor, ele pisou a Síria e pisou Judá. Agora Deus, agora alguém vai pisar em você. Você está entendendo o que Deus está falando? Pois então, é isso que diz aqui. Olha, o versículo 6, ó. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um provérbio sarcástico, e se dirá, ai daquele que multiplica o que não é seu. Você conhece alguém que multiplica coisa que não é dela? O que Deus está dizendo? Ai daquele. Vamos ver aqui mais um pouquinho. O versículo 9. Ai daquele que para sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos. Você está entendendo aí? Ele enriqueceu. Mas como é que ele enriqueceu? Ele cresceu, mas como que foi? É o que está falando aqui na Bíblia. Você conhece alguém assim? Então, fala aqui de bens mal adquiridos. Eu vou aproveitar a oportunidade. O versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. O que é isso? Quantas cidades foram construídas com o serviço de escravos, com derramamento de sangue? Quantas pessoas, para que se dá bem na vida, têm que escravizar alguém? É isso aqui que está tratando. Foi isso que Nabucodonosor fez. Ele matou, ele derramou sangue para se dar bem na vida e edificar. É isso, queridos. Você está vendo guerra aí? Tem alguém derramando sangue inocente para se dar bem, para ficar no poder? Tem. É o que Deus está tratando aqui. Aguarde. Você vai ver o que vai suceder, o que vai ocorrer. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Versículo 14 diz assim, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Eu quero dizer para você o seguinte, o ser humano, ele pode se encher de conhecimento científico, é importante, viu? Conhecimento filosófico é importante, filosofia é algo muito bacana. Teológico, rapaz, teologia, vou conhecer a Deus. Ou cultural. Mas nenhum conhecimento pode ser tão transformador quanto a glória de Deus. Queridos, conta-se que uma certa vez um mestre estava num barco com um canoeiro e ele falou, vem cá, você sabe ciência? O menino, não. Você perdeu parte da sua vida. Você sabe matemática? Não. Você perdeu parte da sua vida. Você conhece botânica? Não. Você perdeu parte da sua vida. Você conhece biologia? E o menino? Não. E o mestre falava, você perdeu parte da sua vida. De repente fez um buraco na canoa, a canoa começou a encher d'água, afundar. E o barqueiro falou assim para aquele mestre, ô mestre, você sabe nadar? Ele falou, não. Aí o barqueiro falou assim para ele, que pena, você perdeu a sua vida toda. Queridos, eu sou pedagogo, eu sei da importância do estudo, do ensino na vida de uma pessoa. Mas o que eu estou mostrando aqui, e o que a Bíblia está mostrando é o seguinte, você pode conhecer tudo, mas se você não conhecer a Deus, e aqui fala que a terra vai se encher do conhecimento de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Você gosta de oferecer bebida para o seu amigo? Você gosta de ver o seu amigo embriagado? Aqui está dizendo, ai daquele que gosta de embriagar os outros. Cuidado. O versículo 16, será farto de ignomia em lugar de honra. O versículo 17, vou destacar também, porque a violência cometida contra o Líbano se cobrirá. O que é isso, violência contra o Líbano?
a fauna e a flora têm importante valor para o homem. Por isso, o Altíssimo ensina sua preservação. Olha aí, preservar a Amazônia. Nas campanhas militares da Babilônia, isso nunca era levado em conta, de modo que grandes áreas verdes e muitos animais eram destruídos levianamente. Ao citar as montanhas do Líbano, o Senhor destaca que esta região, conhecida nas Escrituras por ter fornecimento, o cedro utilizado na construção do templo foi totalmente atacado. Então, olha assim, até isso Deus observou. Nabucodonosor havia destruído a natureza. Às vezes a gente pensa que Deus não está nem aí pela natureza. Da natureza vem a nossa sobrevivência, mas a gente tem que sobreviver sem destruí-la. Até isso aqui Deus estava colocando na conta do Nabucodonosor. O versículo 18, onde aproveita a imagem de escultura, aqui do versículo 18 a 19, Deus fala dessa questão da imagem de escultura. A imagem da madeira, a imagem da argila, do barro, do ouro. É o que trata aqui, ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Por isso, pode isso ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. É o que Deus está tratando, é idolatria. Mas o Senhor está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Ou seja, um dia, queridos, a terra vai se calar diante do Senhor. Deuses mudos, inoperantes, e o Deus vivo e poderoso. Apesar de toda a cegueira humana, Deus reina majestosamente sobre tudo e sobre todos. Saiba disso. Deus quer reinar em sua vida. Deus quer reinar em seu coração. Não adianta você dirigir as suas preces a deuses feitos por mão de homens. É isso que está tratando aqui. Eu quero encerrar dizendo para você algo que a palavra de Deus nos fala sobre a fé, porque até isso Deus ele tratou sobre a nossa fé, certo, queridos? Que uma coisa que Abacuque fala aqui é que o justo viverá pela sua fé. No versículo 4, eis que sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Leia todo esse capítulo e eu quero encerrar com esse texto. O justo viverá pela sua fé. Nabucodonosor veio, agiu, dominou, destruiu os assírios, que eram inimigos do povo de Deus, mas depois quis destruir também o povo de Deus. Então veio o momento de Deus fazer justiça nele, levantando outra nação chamada Medo e Persas. E aquele orgulho, aquela vaidade, prepotência foi por água abaixo, mas Deus, através de Abacuque, disse: o justo viverá pela sua fé. Querido Deus e Pai, que esta palavra venha despertar a fé deste homem e desta mulher. Que esta palavra venha levá-lo a crer em Ti e a confiar em Ti. Entra com a Tua misericórdia, com a cura divina, a vida daquele que está precisando ser curado. Tira a angústia, a tristeza da vida da alma daquele que está precisando de alegria e paz. Meu Deus, esta pessoa que foi roubada, essa pessoa que foi grandemente prejudicada por alguém, que ela libere a sua alma do ódio, do rancor, da angústia, do desejo de vingança. A Tua palavra é clara, que chegará o momento do Senhor agir. Mas eu te peço, haja como Jeová Jiré, recompense esta pessoa. Vamos beber água? Eu quero terminar dizendo para você que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito de Deus seja com todos vós. E não se esqueça, o justo viverá da sua fé. Creia em Deus. Está demorando? Espere. Amém?